O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série A Conservação da Biodiversidade no Centro da Pauta. Na Semana do Meio Ambiente, em junho deste ano, foi realizado o evento WBio 2022 em São Paulo, que resultou em acordos internacionais com o envolvimento de governos subnacionais e locais na conservação da biodiversidade, tendo como objetivo principal a implementação de ações relativas ao Marco Global de Biodiversidade pós-2020 da Convenção de Diversidade Biológica da Organização das Nações Unidas, ONU. O evento foi organizado pelo Governo do Estado, União Europeia e CLEI, entre outras agências e da própria ONU. A relevância deste tema é ainda maior de acordo com o mais recente relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial. A perda de biodiversidade está entre os maiores riscos avaliados na área ambiental na atualidade, segundo a ONU. Para falar a respeito da agenda pública no campo e fazer um balanço sobre o panorama dos desafios e avanços discutidos no WBio 2022, o nosso entrevistado, neste primeiro episódio da série A Conservação da Biodiversidade no Centro da Pauta, é Eduardo Trani, urbanista e subsecretário de Meio Ambiente da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc. Eu gostaria que pudesse falar para a gente qual é a importância do Marco Global da Biodiversidade pós-2020 da Convenção da Diversidade Biológica e qual o seu status atual? Bem, boa tarde a você, Sucena. É um prazer estar aqui com vocês para discutirmos um tema tão candente, tão importante para a sociedade e para o planeta, que é a proteção da biodiversidade, que a gente chama a proteção da vida no planeta. O Marco Global da Biodiversidade, ele vem justamente das metas que foram estabelecidas em 2010, na Conferência das Partes, que ficaram famosas por serem as metas de Aichi. Esse encontro que ocorreu no Japão, onde a comunidade global, as duas grandes convenções que saíram da ECO 92, né, a Convenção do Clima e a Convenção da Biodiversidade, elas caminharam para objetivos estratégicos. E em 2010, os objetivos, justamente, das nações, porque a Convenção das Partes, quem participa são os países, portanto, ele estava focado em metas. Nós tínhamos, vamos dizer, grandes desejos, grandes vontades, não é? Obviamente, de estancar o processo de extinção das espécies, tanto de flora quanto de fauna no planeta, na área terrestre e também na área oceânica, né, nos mares, e isso é uma absoluta necessidade para a preservação das espécies e para a preservação do homem em qualidade no futuro. Entretanto, as metas de Aichi e o seu último relatório demonstraram que das 20 metas que foram estabelecidas, apenas 2 chegaram perto dos objetivos e dos desejos que nós tínhamos. Ou seja, o resultado foi um grande fracasso do compromisso dos países em relação à preservação da biodiversidade, das suas florestas e da vida humana no planeta, por conta que o homem também degradou a sua qualidade de vida, em função dessa perda de biodiversidade. De modo que, em 2018, na COP que foi feita no Egito, o balanço foi bastante triste e se fez um chamado justamente para, em 2019, portanto, ocorrer a COP 15, que seria a retomada desse novo marco global pela biodiversidade. E como nós tivemos a pandemia, todos sabem, isso se atrasou e nós estamos em 2022 e, portanto, nós vamos fazer a renovação desses compromissos somente agora, esse ano, no segundo semestre, provavelmente no mês de novembro, na China ou, hoje de manhã ficamos sabendo, no Canadá. Isso será decidido nos próximos 30 dias. Esse encontro internacional
ele tem o caráter de renovar esses objetivos, mas eu acho que o que nós discutimos aqui no WBio 2022, ou seja, um encontro mundial sobre esta COP, que foi sediado aqui em São Paulo, do dia 7 ao dia 9, ele tem uma outra perspectiva. A primeira perspectiva é de não mais termos metas, digamos, desejáveis e intangíveis. Nós sabemos que as metas a gente já conhece. Os marcos, que são os compromissos com a preservação de espécies e conservação dos ecossistemas, nós também conhecemos. A ciência evoluiu muito, nós temos cada vez mais dados e informações. E apesar de termos reconhecido esse descaso com a proteção da biodiversidade pelo planeta, agora nós precisamos implementar essas metas. Na verdade, o foco para os próximos 10 anos, que será selado nesta COP15, ele tem um outro caráter. Ele tem um caráter essencialmente de chamamento à realidade e ao fazer as coisas acontecerem. E todos sabem que o grande problema do planeta e do globo, seja no tema das mudanças climáticas, seja no tema dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que envolvem todos os caminhos da questão da socioeconomia, quanto à Convenção da Biodiversidade, todos eles dependem do esforço e do desejo das nações em colocarem recursos em projetos concretos para nós mudarmos essa situação. Em resumo, à sua pergunta, eu diria que o grande desafio da COP15 esse ano é mudar, inclusive, a visão que tivemos há 12 anos atrás, em que nós colocamos ambições, metas e que não conseguimos fazê-lo. Agora, nós já sabemos quais são as ambições, quais são as metas, vamos renová-las, mas nós vamos renová-las em novo patamar. Nós precisamos de parceiros, financiadores e bons projetos. E tudo isso tem que acontecer nas realidades. Daí que quando o Oliver Hillel, que é o nosso coordenador da CDB, encarregado justamente de organizar esse WBio aqui em São Paulo, nós nos colocamos a tarefa de fazer um paper que não é só mais uma carta de intenções. Na verdade, nós queremos fazer um roteiro para a ação. Quem vai estar, de fato, comprometido com as metas de fazer a reversão? Portanto, mudarmos a realidade. Esse eu acho que é um enfoque novo e que eu espero poder aqui desenvolver com você ao longo dessa entrevista. E com relação à Declaração de Edimburgo, né, que o governo do Estado também, né, ratificou, qual é o principal propósito, né, e em que situação está hoje também? Exato. A Declaração de Edimburgo, você está me perguntando, eu estou com ela aqui na mão, não é? Ela é o documento que resultou do encontro que nós fizemos em fevereiro de 2020, enquanto nós nos preparávamos para ir para a COP15. São Paulo sediou um evento deste mesmo porte, só que era totalmente presencial. Dessa vez ele foi híbrido, né? Nós tivemos pessoas presenciais e o resto nos acompanharam aqui à distância. E naquela época nós estabelecemos uma chamada Carta São Paulo. Essa Carta São Paulo envolvia justamente já essa visão renovadora das metas de Aichi, a partir da compreensão que, claro, as convenções são feitas pelas partes, pelos países, mas quem executa são justamente os governos que nós chamamos de subnacionais, regionais e locais. No caso do Brasil, os estados brasileiros se organizaram por meio das suas entidades e das suas ações, e também os municípios hoje se organizam para essa parte. Então, a Carta de São Paulo originou um movimento junto ao governo de Edimburgo para que, na verdade, lá na Escócia,
para que se fizesse essa declaração de Edimburgo. É a continuidade da Carta São Paulo, que nós queremos que seja subscrita pelos governos subnacionais e locais. Esse grande engajamento vai fazer, a gente diz, agora não mais um top-down, um bottom-up, para que a gente atraia os parceiros financiadores, os bancos, a projetos concretos envolvidos naquela grade de prioridades para a conservação da biodiversidade em todos os países e em todas as regiões. Portanto, nós terminamos a reunião hoje, dia 10, ao meio-dia, uma reunião muito importante com os 27 estados brasileiros, em que eles se engajaram, os secretários de estados, a assinar e aderir à Declaração de Edimburgo, que é este movimento que será levado à COP, onde nós vamos ter uma força grande de baixo para cima, de municípios, estados e regiões, para nós cumprirmos as obrigações e, claro, os países e as nações adotarem essas diretrizes no seu encontro internacional. E o senhor poderia dar exemplos assim de ações já implementadas e quais seriam outros tipos de ações que poderiam ser adequadas para o propósito, né, do que foi acordado na convenção? Do que já temos aqui no Brasil, né, e talvez no Cone Sul, né, também. Claro, eu vou, de maneira geral, dizer que durante esses dias aqui em São Paulo, nós pudemos trocar entre aqueles que participaram. Nós tivemos 25 países que participaram remotamente, mais de 600 pessoas estiveram online, tivemos mais de 100 pessoas presenciais, com participações importantes, sobretudo dos grandes agentes financiadores, Banco Mundial, a Agência Francesa de Desenvolvimento e outras entidades aí bilaterais, não é? E o que se discutiu muito foi a forma como nós estamos encarando os desafios que, de algum modo, foram proporcionados ou foram levados adiante por conta da Copa do Clima, o ano passado, que é estabelecer metas ambiciosas para a redução de carbono e tornarmos carbono neutro até 2050. Os países em geral e os governos estaduais aqui no Brasil, 17 deles já aderiram à corrida do Race to Zero, não é? E nós discutimos muito que, por meio das metas para mitigar emissões, os planos de adaptação e resiliência têm muita relação com os projetos que envolvem a proteção da biodiversidade. E aqui, no Brasil, bons exemplos, eu diria que é a movimentação dos estados, eu não vou citar todos, mas certamente mais de 5 estados estão bem encaminhados com planos já, ou com estudos de planos de ação climática e também de adaptação climática. No caso, só para citar 2, no Pernambuco foi entregue o plano de ação climática com forte tendência a ter dentro dos seus capítulos, né, o tema de biodiversidade. Aqui em São Paulo, do mesmo modo, nós fizemos as diretrizes do Plano de Ação Climática de São Paulo, levamos a COP, e o capítulo 4 diz respeito ao tema de resiliência e serviços baseados na natureza. E já começamos com bons exemplos. Por exemplo, a gente tem discutido os blocos, não é? O primeiro grande bloco precisa haver uma governança diferenciada, ou seja, não dá para atacarmos o problema de mudanças climáticas ou biodiversidade sem que esse tema esteja atrelado diretamente aos governos centrais, seja em Brasília, não é? No Ministério do Meio Ambiente, seja nos estados, junto aos gabinetes dos governadores, e não somente nas áreas de meio ambiente, porque a gente sabe que os recursos a serem investidos talvez a parte mais essencial para a mudança de paradigma. Aqui em São Paulo, as novidades, eu diria, são importantes, né? Nós estamos num processo de crescimento. O primeiro grande ambição foi determinada o ano passado por meio da meta que já foi estabelecida para 2050 do programa chamado Refloresta SP, que é a ambição de
restaurar sistemas de florestas em 1,5 milhão de hectares até 2050. Essa curva não é um desenho impensado. Ele foi feito com base científica nas áreas disponíveis, que são áreas degradadas, que podem, ao longo do tempo, receberem os famosos recursos que a sociedade e o mundo têm que colocar na mudança justamente para uma economia de baixo carbono. Nós temos inúmeras oportunidades mundiais. A COP de Glasgow deixou claro que o sistema financeiro mundial, que as empresas, ao caminharem agora para novas formas de inovação, para uma sociedade de menor carbono, elas precisam e vão se focar no financiamento e no investimento direto naquilo que é a promoção da restauração ecológica em todo o planeta. O próprio Brasil tem uma meta muito ambiciosa, todos sabem, de restaurar 18 milhões de hectares, e São Paulo está se propondo praticamente sozinho, num estado tão agrícola, né, e tão industrial, nós estamos nos propondo essa meta muito ambiciosa de 1,5 milhão de hectares, que está desenvolvida em duas grandes etapas. A primeira etapa é de 800 mil hectares, que deverão ser resultado do pacto da implementação do Código Florestal, por meio dos programas de regularização ambiental, que os próprios proprietários privados devem fazê-lo, portanto, a gente tem uma ambição que esses 800 mil terminem até 2040, esse é o pacto de ciência e de competência que está sendo feito no estado de São Paulo, e nós adicionamos 700 mil hectares, que a gente chama de adicionalidades, em florestas que podem ser e devem ser produtivas, não é? Sistemas agroflorestais e outras formas de florestas produtivas, por meio de incentivos econômicos. Então, também não basta a gente fazer um plano se não houver incentivos. Duas notícias boas: São Paulo regulamentou em março desse ano, por decreto, o instrumento do PSA, o Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais. E este programa ele é muito próspero. Não só regulamentamos, como já colocamos, no ano de 2022, 40 bilhões de reais para projetos em parceria, sejam com prefeituras, que têm bons projetos de restauração em seus municípios, e essa é um dos grandes objetivos, mas também em unidades de conservação do Estado que precisam ser recuperadas. Só isso, nós já começamos nesse primeiro semestre com mais de 20 milhões empenhados em projetos pioneiros que iniciam esta nova fase. Além disso, São Paulo tem um programa de longo prazo, aqui na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, em parceria com vários agentes, que é o programa Nascentes. É um programa que a gente faz já há algum tempo, que em 8 anos já chegou a 26 mil hectares em fase de restauração. Esses 26 mil hectares estão em todo o estado, tanto no bioma do Cerrado quanto no bioma da Mata Atlântica, e ele é justamente o link entre aqueles que devem para o Estado por meio de processos de compensação ambiental, e eles o fazem por meio da restauração, que vem sendo monitorada para que esses processos de regeneração ocorram. Então, a gente está muito focado no estado de São Paulo, num grande programa que pretende, como diz o nome, reflorestar o estado nas suas áreas degradadas, também nas suas áreas protegidas, e, com isso, contribuir imensamente, não só para as mudanças climáticas, mas, obviamente, para a restituição e restauração dos ecossistemas. Vocês podem ver, quem está nos assistindo, que inúmeras coisas novas têm ocorrido, né? Animais têm retornado, algumas aves têm voltado para determinados ecossistemas, e isto é reflexo, então, desse trabalho. Mas não só o Refloresta funciona bem em São Paulo, ou está iniciando bem. Um bom exemplo que nós discutimos também na COP é que nós temos que ter práticas agrícolas menos impactantes, e para isso o segundo grande programa que o Estado de São Paulo pretende apresentar para a sociedade, se alinhar às diretrizes nacionais, é o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, do qual nós já temos uma excelente experiência, que é chamada Protocolo Etanol Mais Verde, que a gente faz com o setor sucroalcooleiro no Estado há mais de 14 anos, cujos resultados são impactantes, né? Nós diminuímos muito, ou praticamente eliminamos a queima da palha da cana no estado.
Nós diminuímos a pegada hídrica que o sistema canavieiro teve em mais de 60%, ou seja, nós melhoramos o uso inteligente da água e isso retorna para o sistema hídrico e para a biodiversidade também associada ao sistema hídrico, e também diminuímos muito a erosão dos solos nesse projeto. E isso é uma implementação, vamos dizer, da socioeconomia, não é? A necessidade das atividades econômicas e o menor impacto sobre o solo. Além do etanol mais verde, certamente agora, São Paulo, como governo federal, nós iremos atrás de metas ambiciosas em relação à redução de metano e, portanto, novas alternativas para o tratamento da questão do gado confinado e da boa pecuária, coisa que nós já fazemos no estado de São Paulo, as empresas que aqui estão têm trabalhado, mas que nós temos ainda mais ambição de aumentar. Com isso, o impacto das culturas, não é? Fazendo com que justamente retornem nas reservas legais e nas áreas de preservação permanente, nas APPs, nós retornemos com essas florestas produtivas. E isso vai fazer com que os serviços ecossistêmicos associados tragam, de um lado, maior produtividade, de outro, a regeneração e a recuperação das espécies para que a gente tenha menor impacto sobre a extinção de espécies no estado de São Paulo e, obviamente, em todo o Brasil. Então, esse movimento, eu diria, eles são sinais positivos. Mas, repito, o que nós vamos discutir na COP15 é quais são os meios necessários para que haja projetos, quando eu digo projetos concretos de intervenção no território e seus instrumentos, porque, inclusive, vamos ter aí a discussão toda sobre a questão do mercado de carbono e a potencialidade de utilizar esse mercado também para investimentos na área florestal e na área de recuperação de ecossistemas naturais. As regiões metropolitanas são as que mais sofrem pressão, a gente sabe disso, né? E geralmente é mais difícil, né, ter um retorno mais positivo, né, na conservação. No tocante a esse aspecto, como é que o senhor é um urbanista também, né? Como é que a gente poderia tratar desse tema dentro do que vocês discutiram, né? Porque se também não tiver um avanço, né, nas grandes cidades, como fazer, né, para reverter, né, a situação atual? Ótima pergunta, eu fico muito feliz e você sabe que durante esses dias o tema justamente do meio ambiente urbano, não só porque nós temos no estado de São Paulo mais de 95% da população vive em áreas urbanas, né? É claro que o nosso meio rural é muito importante para a biodiversidade, mas nós temos, digamos, a grande pressão do homem se dá nas cidades e na forma como ele interage com este ecossistema urbano que a gente chama. O Banco Mundial estava presente, está presente. E ele sinalizou, inclusive, com grandes oportunidades para um programa chamado Cities for Nature, que eles financiam. O município de São Paulo é um bom tomador de recursos desse fundo e nós estamos muito interessados em ampliar essas experiências. E o que está em jogo para recuperarmos os ecossistemas urbanos? Há uma série de projetos e de ações que nós chamamos justamente verde e azul, né? Floresta associada a águas, renaturalização de córregos, que são os serviços baseados na natureza para casos urbanos. E inúmeras iniciativas e projetos hoje estão disponíveis para as prefeituras para utilizar este tipo de tecnologia, não é? O wetlands, áreas úmidas, jardins de chuva, maior permeabilidade de calçadas, pavimentos drenantes, mobilidade urbana. Bom, um conjunto de ações para as cidades, hoje, é discutido em todas as áreas da sociedade, com possibilidade de inovação e de investimento. O que nós temos dito é que esses projetos eles têm que se associar, de algum modo, à capacidade de gestão dos nossos municípios. E quando eu digo capacidade de gestão, todos sabem que no Brasil, nos estados e nas regiões, há uma forte incapacidade dos orçamentos municipais. E, por isso, São Paulo inovou também. Eu deixei para te contar agora, mas nós colocamos
feita uma lei em 2021, o governador promulgou a lei dos deputados, que é o novo ICMS ambiental. Nós aumentamos os recursos do ICMS, que por força de lei vão aos municípios, para 4 linhas de programa: mananciais, áreas protegidas, ou seja, unidades de conservação, floresta em pé para propriedades privadas e resíduos sólidos. Não é pouco recurso, vou contar para você em primeira mão, esses recursos estarão disponíveis a partir do ano que vem. É um deslocamento desses recursos de uma rubrica para outra, significa que mais municípios que tiverem boa performance em meio ambiente vão poder receber a partir de 2023. Esses recursos destinam-se, em boa parte, a recuperar e fazer projetos desse tipo, sobretudo em zona urbana, pela escala que eles têm. Então, eles permitem que as prefeituras se reequipem, que aumentem seus parques naturais, que façam harmonização de cidades com as espécies adaptáveis, claro, usando menos exóticas e revigorando as espécies nativas da região, fazendo que, com isso, todo o ciclo de ecossistêmica retorne pássaros, água, etc. E, sobretudo, o que nós estamos chamando do plano de ação de resiliência e adaptação que o Estado de São Paulo está fazendo. Em parceria que nós conseguimos com a GIZ, com o governo alemão, o programa que está em andamento chama-se Municípios Resilientes. São 12 municípios piloto no estado de São Paulo. Vamos entregar os primeiros planos de municípios resilientes agora no final de julho. As equipes já estão capacitadas, já sabem o que devem fazer e vão ter, então, portanto, uma linha de projetos. É isso que eu insisto nessa entrevista. Nós precisamos ter uma carteira de projetos para receber os recursos que estão disponíveis em escala mundial, que estão disponíveis nos investidores privados, que têm que fazer investimentos justamente na agenda verde, na agenda ambiental, mas que, infelizmente, os estados e municípios não estão preparados com projetos adequados para receber esses recursos e terem consequência. A grande discussão do WBio 21 é como fazer o link entre as necessidades práticas que a gente já conhece, pode mobilizar, e trazer os recursos necessários para que eles tramitem de forma transparente, democrática e eficiente para os objetivos iniciais. Eu acho que essa é talvez a maior conclusão que hoje cedo o Oliver Hillel, que é o chefe da CDB, encarregado da COP15, junto comigo, nós fechamos o seminário com os estados, e a grande conclusão, Sucena, é essa: prepararmos-nos bem, municípios inclusive, projetos urbanos que sofrem muito, sobretudo nas áreas rurais, com a expansão dos loteamentos irregulares. Nós precisamos ter enforcement, nós precisamos ter Estado, nós precisamos ter fiscalização, nós precisamos ter polícias para tomar em conta, mas nós precisamos, sobretudo, ter a população bem educada para isso. Então, formar o cidadão para que ele seja o agente da transformação para uma sociedade de baixo carbono e para cidades mais resilientes. Hoje, o que mais se discute são as enchentes, são os deslizamentos, são os efeitos da emergência climática, que já chegou e que nós não podemos esperar 2050 para segurar o aquecimento global, que vai ocorrer naturalmente, por mais que a gente faça todos esses meios. Nós temos que, desde já, nos adaptar. E a adaptação significa termos responsabilidade em projetos criativos que, ao mesmo tempo, impeçam e diminuam a emissão de gases, mas que promovam, na outra ponta, a recuperação da biodiversidade. Era isso. Entre esses 12 municípios que o senhor citou, né, o senhor poderia dar exemplos de quais são? Nós temos os nossos exemplos mais exemplares são na Baixada Santista, não é? Nós temos o município de Santos, que entregou, inclusive, no mês de março, o seu primeiro plano de ação climática. E ele é um município muito importante, porque na região costeira nós temos os efeitos da erosão do mar, nós temos o efeito também sobre os oceanos, temos a questão dos deslizamentos, do que a gente chama da diferença de temperatura, não é? Que vai ocorrer até 2050, já está projetado
que a temperatura média deve aumentar em 3 graus até 2050. Isso terá um efeito dramático sobre o ciclo de secas e enchentes, e, portanto, nós temos que preparar esses municípios para essa mudança. Esse é um caso bastante importante, que é o de Santos, que está bem adiantado, e os outros 12 municípios estão distribuídos nas regiões do estado de São Paulo mais típicas, porque nós resolvemos escolher aqueles que podem depois ser replicados para os municípios do entorno. Haverá, ao final desses 12 municípios, uma grande capacitação, e nós pretendemos, no ano de 2023, 2024, passarmos a todos os municípios do estado, por meio de educação à distância, ensino voltado aos gestores públicos, formação de quadros junto às prefeituras municipais, a que elas adotem as melhores medidas de contenção justamente das emissões e também de adaptação e biodiversidade. Tudo isso não dá para ser feito se não fizermos com todos os agentes. Eu não vou te contar todos os exemplos, mas nós temos parcerias, por exemplo, com o Instituto Oceanográfico, agora no Litoral Norte, então vai haver um grande trabalho nos municípios do Litoral Norte. Nós temos parcerias com a Universidade de São Paulo e a FAPESP para um programa chamado Biota Síntese, em que eles estão envidando os maiores esforços para que a gente tenha os melhores processos de restauração, tanto de sistemas agroflorestais, quanto de florestas multifuncionais, quanto de plantio direto, quanto de formas, não é, de melhorarmos a questão de irmos mais rápido na restauração ecológica dos sistemas. Enfim, tudo isso congrega também para a ciência, para a pesquisa, para a inovação. Não haverá uma grande mudança no Brasil e no mundo se nós não congregarmos a parte da ciência com uma gestão pública responsável, com uma educação socioambiental mais profunda, não é? Talvez mais simples do que nós fazíamos há 30 anos atrás, que era muito genérica, e hoje já pode ser mais específica. A gente pode chegar a cada segmento da população e também trabalhar, eu não falei disso, que é importantíssimo, a inclusão dos povos, daqueles que são as populações e as comunidades tradicionais, os famosos PCTs, e estamos fazendo projetos icônicos aqui em São Paulo. Estamos fazendo um programa de serviços ambientais no Litoral Norte para os pescadores, chamado PSA Lixo no Mar. O pescador que vai fazer parte, são pescadores artesanais, que recolhem a pesca de manhã e recolhem uma série de materiais plásticos. Ao invés desse material voltar para o mar, ele vai pesar e ele vai receber recursos por este material coletado, que irá para um aterro controlado por meio de uma cooperativa do município, etc. Todo o ciclo entre tirar o lixo no mar e tratá-lo em aterros é a iniciativa desse PSA, onde a gente paga diretamente as famílias. Melhoramos o mar, tiramos o resíduo e aumentamos a renda da família desses pescadores. O segundo projeto nós estamos fazendo no Vale do Ribeira, para os quilombolas, colocando recursos para as famílias. Ontem foram assinados os primeiros 89 contratos, as famílias já estão contratadas e elas vão fazer o replantio da palmeira Jussara no Ribeira. Tudo isso por fundos da Câmara de Compensação Ambiental e que tem tido uma enorme aceitação da sociedade, entendendo que essas ações de economia, bioeconomia e proteção da biodiversidade têm muito a falar. Eu sei que eu estou dizendo coisas que você entende e que a gente lê nos jornais, mas é difícil colocar na prática, porque os projetos práticos exigem essa capacidade, digamos, de associação entre as partes. Com relação às unidades de conservação, a gente sabe que às vezes é muito difícil, né, o poder público também ter essa capacidade de gestão, né, das unidades. Como é que está sendo tratado nesse recorte, né, da Convenção da Diversidade Biológica, né? Não só São Paulo, né, mas os demais estados que participaram, como é que foi no tocante à questão das UCs? O tema das unidades protegidas, e eu poderia citar aqui várias iniciativas, nos acompanharam, por exemplo, todos os parceiros das reservas da biosfera, né, que envolvem justamente grandes ecossistemas, em especial a reserva da biosfera da Mata Atlântica, que envolve quase 16 estados.
o clamor geral é que nós precisamos, para as unidades de conservação, 2 tipos de aporte. O primeiro, que é um reconhecimento tácito da sociedade, da prestação de serviços que essas unidades fazem. Por exemplo, aqui em São Paulo, só para vocês terem ideia, 60% da água que é outorgada pelo Departamento de Águas, ou seja, os pontos de captação de água, 60% deles vêm das águas que estão dentro de unidades de conservação. Significa que estas unidades de conservação e os seus gestores prestam um serviço ecossistêmico imenso a partir da proteção dessas nascentes, não é? E isso tem que ser valorado. Nós precisamos ter mais recursos para poder fazer isso mais e melhor. Então, unidades de conservação, em geral, a grande demanda são recursos para aumentar a capacidade de gestão das próprias unidades. Além da gestão, nós temos mais ações na área de fiscalização. Então, cada estado e cada local contam histórias diferentes, né? As suas dificuldades e as suas capacidades, mas eu diria que, de forma geral, nós precisamos muito mais recursos para a chamada fiscalização das unidades de conservação. E o terceiro bloco, para dizer um outro tema das unidades de conservação, é que a tendência, pelo menos no estado de São Paulo, e eu entendo como uma tendência nacional, é que a gente aumente as unidades de proteção de cunho privado. As RPPNs têm sido uma grande saída, não é, para que os proprietários privados, eles próprios, tomem conta e façam gestão delas. Entretanto, nas RPPNs é necessário apoio. E o Estado de São Paulo abriu um programa chamado Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais para as RPPNs. Então, em geral, nas unidades de conservação, nós precisamos recursos para a gestão, portanto, para a base, não é, de você ter bons gestores, para você ter monitores, você precisa ter bom planejamento. Em São Paulo nós estamos indo bem, os planos de manejo estão ficando prontos cada vez mais. Essa semana comemoramos, no dia 8, quarta-feira, o Dia Mundial dos Oceanos. O governador assinou o último plano de manejo das APAs marinhas do estado de São Paulo. São Paulo é o único estado que tem todo o litoral na faixa de marinha protegido por APAs, por áreas de proteção ambiental. Não bastava ter o regramento, nós precisávamos ter o plano de manejo. E depois de 8 anos, os planos de manejo, todos os 3 estão prontos, o que significa um grande avanço para uma gestão integrada dos territórios marinhos, que é uma das preocupações da década dos oceanos, né? Que a ONU declarou essa década como a década dos oceanos. Portanto, eu tenho algumas boas notícias, sou otimista em relação a uma gestão assim, responsável das unidades de conservação. Bom, a gente está chegando aos momentos finais, né? Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações e também como é que o público, né, pode ter acesso às informações, né, decorrentes, né, desse encontro e também acompanhar, né, como é que vai ser esse pós-marco, né, da Convenção da Diversidade Biológica, né, para que a sociedade também possa interagir de melhor forma, né? Que todas as informações estratégicas encontram-se no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. É assim, é uma sigla grande, é só clicar lá e entrar no nosso site. Vocês podem acompanhar nas diferentes abas, não só os programas, todos os dados sobre o andamento da WBIO 22 também está no site, e vocês vão poder acompanhar, participar. Queria, por fim, dizer, Sucena, que talvez a grande contribuição que o público paulista fez em chats foi a contribuição para o zoneamento ecológico econômico do Estado de São Paulo. O instrumento, convido a todos a entrar no portal do ZEE, Zoneamento Ecológico Econômico de São Paulo. Ali vocês vão ter todas as informações sobre o território, sobre aquilo que são os impactos ambientais. Vocês vão ter informações preciosíssimas, seja para os estudantes, seja para o público em geral.
para as prefeituras ou para o setor privado, para conhecer como que o Estado de São Paulo foi caracterizado, suas vulnerabilidades ambientais, também suas potencialidades socioeconômicas. Este trabalho, que já dura 6 anos, foi agora colocado ao público no mês de março, e no mês de julho estará definitivamente caucionado pelo CONSEMA, pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, e é talvez a ferramenta e o instrumental principal para que os paulistas, não é, claro, brasileiros e outros que queiram conhecer a realidade do Estado de São Paulo, possam acompanhar os avanços da qualidade ambiental do Estado, porque ali vocês vão ter todas essas informações organizadas no território. De modo que eu convido a todos a participarem agora das novas fases. Nós devemos fazer, dentro de um mês, um novo workshop do WBio para prepararmos, então, o documento final que esse encontro nos permitiu redigir. E, claro, solicito a todos, porque a famosa Declaração de Edimburgo pode e deve ser assinada por vários agentes, municípios e governos estaduais. De modo que temos que criar uma rede de solidariedade, Sucena, em prol da preservação da biodiversidade. E isso eu confio muito na sociedade paulista, nos brasileiros, e, sobretudo, em pessoas como você, que representa a imprensa e tem o papel de divulgar essas ideias. Muito obrigado. Obrigada, e que vocês possam ter êxito, né? E a gente ter cada vez mais esse espaço democrático, né, para compartilhamento, né, da gestão pública, né, com a sociedade de uma forma geral. Muito obrigada. Ok. Tchau, tchau.